Boa tarde a todos. Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 4º Simpósio de Farmácia, que é organizado pelo Comitê de Farmácia da Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e de Leucemia. E é com muito prazer que hoje a gente vem discutir um assunto bastante em alta, bastante polêmico, que é a utilização de canetas emagrecedoras, ou seja, os desafios e as perspectivas interdisciplinares em nutrologia, nutrição e farmácia, com a apresentação de 3 grandes profissionais. O Dr. Leandro, que eu vou apresentar daqui a pouco, a nutricionista Luciana e o farmacêutico Douglas. E também, nesse momento, a gente vai apresentar para vocês um assunto bastante interessante, que é sobre desfechos em oncologia, onde nós falaremos sobre vida, qualidade de vida, toxicidade, resposta ao tratamento e o papel da equipe multiprofissional, com 2 grandes amigos e farmacêuticos, que é o Guilherme e o Rafael. Eu sou Adriano Brigado de Armello, estou como coordenador do Comitê de Farmácia da Abrale, sou especialista em farmácia hospitalar, sou mestre em oncologia, sou tutor do programa de residência multiprofissional em oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Sou professor também da pós-graduação dos cursos multiprofissionais em oncologia do Einstein, assim como eu também sou tutor do curso de oncohematologia do programa de farmácia em oncohematologia da Abrale. Tá? E eu quero serei o moderador desta mesa, e também na mesa que participará o Guilherme e o Rafael, que falarão sobre desfechos. Eu tenho uma grande amiga que eu quero apresentar para vocês, que ela vai moderar, que é a Eliana Guadalupe Morgante, do Lago. Ela é gerente de materiais e medicamentos, já com 32 anos de experiência em farmácia clínica e farmácia hospitalar oncológica. Ela é coordenadora do curso de farmácia clínica em oncologia do AC Camargo Cancer Center, revisora do 1º Consenso Brasileiro para Boas Práticas de Preparo de Terapia Antineoplásica, da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia, e eu também participei contigo aí, nesse processo. Ela é membro titular do Comitê de Farmácia da Abrale, aqui da nossa associação. Ela participou como coordenadora do GAFO, que é do Grupo de Avaliação e Qualificação de Fornecedores, tem MBA executivo em Administração, Gestão em Saúde, pela Fundação Getúlio Vargas, é especialista em farmácia e oncologia pela Sobrafo, e também é especialista em farmacologia clínica pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisas Hospitalares, ou seja, é Eliana. Quero apresentar, então, para esse momento importante, para abordarmos o tema canetas emagrecedoras, desafios e perspectivas interdisciplinares em nutrologia, nutrição e farmácia, eu apresento para vocês os nossos convidados, que peço para subirem aqui ao palco. O Dr. Leandro Silva Figueiredo, ele é mestre em gastroenterologia e médico nutrólogo do Serviço de Oncohematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Muito obrigado pela sua presença. Gostaria também de convidar para vir aqui ao palco a nutricionista Luciana da Costa, nutricionista pós-graduada em distúrbios metabólicos e risco cardiovascular, com pós-graduação em hotelaria hospitalar, MBA em gestão de saúde, pós-graduada em saúde da mulher e fertilidade e atualmente docente da pós-graduação em nutrição hospitalar do GANEP e gerente de nutrição do AC Camargo Cancer Center. E o nosso farmacêutico, que ele está online, lá de Porto Velho, que faz parte do Comitê de Farmácia da Abrale, o Douglas Inácio dos Santos, que vai fazer a apresentação à distância para nós. Ele é graduado em farmácia generalista pelas Faculdades Integradas Aparício de Carvalho, é especialista em farmácia oncológica e hospitalar pelo Instituto de Pós-Graduação e Graduação IPOG, e atualmente ele atua em oncologia e em gestão hospitalar. Rapidamente, então, eu quero só falar para vocês, apresentar os membros do conselho, falar qual que é o papel da comissão de farmácia da Abrale para vocês.
Só vamos projetar, então, aqui o slide. Qual que é o papel do nosso comitê? O nosso comitê ele tem um papel bastante importante dentro dessa sociedade. Esse comitê, as principais atribuições, ele é composto basicamente por farmacêuticos com experiência na área de oncohematologia, e o nosso papel é contribuir para a educação do paciente com câncer. E isso inclui fornecer informações relativas aos medicamentos oncológicos, a forma de armazenar, o uso correto, o descarte, esclarecer dúvidas, orientar com relação a efeitos colaterais e favorecer a adesão ao tratamento. O nosso comitê também tem um papel importante na educação permanente para profissionais envolvidos no ciclo do tratamento medicamentoso e ajudar na divulgação de informações e na elaboração de materiais didáticos para todos os interessados, para os farmacêuticos de diversas partes do país e para os pacientes. A nossa composição hoje, ela pode aumentar, então convido aqueles que tenham interesse em querer participar do nosso comitê, a me procurar depois e a gente pode estudar a possibilidade de você fazer parte do nosso grupo. Então, sob minha coordenação, nós temos os membros efetivos, o Caio da Silva Patucci, farmacêutico, a farmacêutica Cíntia Escatena Gama, o farmacêutico Douglas Inácio dos Santos, a farmacêutica Eliana Morganti, os farmacêuticos Guilherme Munoz, Mariana Pérez e Rafael Duarte. Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Espero que vocês apreciem bastante esse momento. E vou passar agora a palavra para o Dr. Leandro, que vai falar sobre as canetas emagrecedoras. Fique à vontade. Olá. Olá, boa tarde. Quero agradecer à comissão organizadora pelo convite tão especial e um tema tão interessante para a gente conversar, que está tão em voga, que é entre aspas, as canetas emagrecedoras. Para passar? E aqui a gente já começa modificando um pouquinho o tema, porque, na verdade, a gente quer sair desse conceito sobre canetas emagrecedoras. Na verdade, são medicamentos anti-obesidade, porque não é uma medicação utilizada para emagrecer, mas é uma medicação utilizada para tratar uma doença, que é uma doença crônica, reincidivante, que se chama obesidade. Então, na verdade, o que a gente vai conversar aqui é sobre medicamentos anti-obesidade e se a gente está preparado para orientar o paciente que está fazendo tratamento oncológico, E qual é a perspectiva do uso dessas medicações e o que elas podem trazer, especialmente em relação ao tratamento do câncer. Esse é meu conflito de interesse. Então, quando a gente vai falar sobre obesidade e câncer, a gente sabe que existe uma associação super intrínseca, cerca de 40% dos novos diagnósticos de câncer eles estão associados ao excesso de peso. E a obesidade está relacionada, mais ou menos, ao aumento do risco de, pelo menos, desenvolvimento de 13 tipos de cânceres. O risco relativo, ou seja, a capacidade de um indivíduo com obesidade de desenvolver algum quadro oncológico, ele é 4 vezes maior, especialmente com aqueles comparados com índice de massa corporal menor. E em pacientes com câncer, o alto IMC no diagnóstico geralmente está associado a piores desfechos. E existe essa relação muito próxima, Então, dos 13 tipos, aqui a gente tem o endometrial, de mama, especialmente pós-menopausa, o câncer ovariano, de esôfago, especialmente o adenocarcinoma, o gástrico, especialmente de cárdia, colo retal, pâncreas, fígado, vesícula, rim, tireoide e mieloma múltiplo. E por que a obesidade ela tem esse aumento associado ao câncer? Porque justamente, como a gente tem alterações metabólicas, hormonais, alteração de microbioma intestinal, da microcirculação, além de uma inflamação crônica e das alterações glicêmicas, isso faz com que a gente possa fazer mais influências nessa célula para o desenvolvimento oncológico. E aí vem os tratamentos que a gente tem em voga, as famosas canetas emagrecedoras, que são medicamentos anti-obesidade, e a gente tem a pergunta, o que são essas medicações e como é que elas podem ter influência aí relacionada ao câncer?
E o que são, né, os análogos do GLP-1, que são essas medicações? Elas são medicações incretinas, ou seja, é um hormônio que nós mesmos temos, que nós produzimos, mas quem tem obesidade tem uma certa desregulação da qualidade, da efetividade desse hormônio na gente. Então, é utilizado um análogo, ou seja, um similar a esse hormônio, para o tratamento da obesidade. E as incretinas são esse hormônio que acaba estimulando a insulina de forma glicose dependente, ou seja, uma forma muito mais controlada, reduzindo significativamente o apetite e através da ação do sistema nervoso central. E a aplicação terapêutica inicialmente foi só para o tratamento do diabetes, mas hoje a gente também utiliza para o tratamento da obesidade, tendo uma perda de peso aí de 15 a 25% de peso. Se a gente considerar uma dieta bem feita, um programa alimentar bem adequado, provavelmente esse paciente, a grande média de resposta vai ser em torno de 10 a 8% de perda de peso. Então, a gente realmente supera o tratamento quando a gente vai falar só em atividade física e dietoterapia. E as principais medicações que a gente tem no mercado hoje são a liraglutida, a dulaglutida, a semaglutida, a tizepatida. Então, é isso. O análogo do GLP-1 ele vai fazer aumento, né, um estímulo da secreção de insulina, regular o glucagon, diminuir a glicose. Ele faz aquela sensação de empachamento, né? O estômago ele fica com uma digestão mais lentificada, ajusta a quantidade de glicose pós a alimentação e, principalmente, aumenta a saciedade. E por isso que ele é tão interessante para a regulação do peso. Além disso, novos estudos já mostram que ele também ajuda a diminuir risco cardiovascular. Hoje, a tizepatida, que é uma das medicações mais famosas que agora tem no mercado, ela também tem, dentro da sua substância, um GIP, que é um hormônio que ele é um regulador do glucagon. E ele tem um efeito bem interessante, porque ele aumenta a lipólise, ou seja, acaba aumentando e acelerando o processo de emagrecimento desse indivíduo e faz com que você também diminua a ingesta calórica e faça essa regulação do peso corporal. A gente atingindo aí níveis de percentual de emagrecimento muito mais próximo de uma cirurgia bariátrica, que é em torno de 30%. Né? E os grandes respondedores da tizepatida emagrecem em torno aí de 25% do seu peso. Né? E aí vem aquela questão, né? Por que a gente vai utilizar na obesidade? Né? Porque ele tem efeitos muito benéficos cardiometabólicos e renais. Ou seja, não é só para emagrecer, mas é porque eu também, além de emagrecer, eu melhoro o perfil lipídico desse paciente, eu melhoro o metabolismo da glicose, eu faço uma redução da pressão arterial, eu diminuo marcadores inflamatórios, especialmente a proteína C reativa, e também redução de placa de ateroma, ou seja, de uma placa que possivelmente poderia virar um AVC e um infarto. E então, qual é a grande novidade? É que essas medicações elas fazem redução de MACE. O que seria MACE? Seria esse risco maior de eventos cardiovasculares. Risco de morte cardiovascular, risco de infarto e acidente vascular cerebral não fatal. E quanto mais ou menos, né? A gente tem 2 grandes estudos aí, então a redução de 20 a 26% do risco de desenvolver de morte relacionada a essas doenças cardiovasculares, além de redução de mortalidade para todas as causas. E isso é mostrado somente para a semaglutida, que é um dos análogos do GLP-1, que é o famoso Ozempic. E o que é mais interessante? Esse efeito é independente da perda de peso. Então, independente do paciente com obesidade ter perdido peso, ele tem redução de mortalidade pelo uso da medicação na dose máxima. Mas, quando a gente vai falar de câncer, a gente começa a se preocupar um pouco, porque as incretinas, elas que são os receptores, né, para essas substâncias, dos análogos do GLP-1, elas estão expressas em praticamente todos os tecidos humanos, inclusive em tecidos tumorais, de pâncreas e tireoide, que é o maior, né? Então, isso faz com que a gente se questione, será que estimular um receptor de análogo de GLP-1 de uma célula tumoral ou de uma célula saudável poderia acelerar o desenvolvimento de algum tipo de câncer? O que a gente tem de resposta é que praticamente para quase todos os tipos de câncer, isso não se prova verdadeiro. Tem uma meta-análise recente que ela estudou mais de 50 estudos e não houve associação significativa entre o uso de uma medicação anti-obesidade de análogo do GLP-1 e o aumento de risco para câncer. Somente para um tipo de câncer que houve um aumento de risco, que foi para o câncer de tireoide. Tá bom? Então, provavelmente, pessoas que têm histórico familiar
ou pessoal de câncer de tireoide, a gente tem que avaliar com muito cuidado se vai ou não iniciar tratamento para ele com essas medicações. Mas pensando nos outros tipos, nas outras variedades, provavelmente não existe um aumento significativo. E quando a gente vai falar dos cânceres associados à obesidade, que são aqueles 13 que eu listei lá no início, nessa coorte aqui de mais de 1.650.000 pacientes, que foi acompanhado por mais de 2 anos, na verdade, houve uma redução para 10 tipos de câncer. Então, pode ser que ela tenha um efeito até protetor, não só pelo efeito do tratamento da obesidade, mas por todos aqueles efeitos que a gente conversou, de proteção cardiovascular, redução de marcadores inflamatórios e regulação de insulina. E quanto à tisepatida, que é o Mounjaro, que a gente conversou, que ele é a dupla associação do análogo do GLP-1 mais GIP, que é o que tem maior potencial hoje no mercado para o tratamento da obesidade, ela também não mostrou nenhum aumento global de risco de câncer, mas essa evidência ainda é inicial e limitada. Isso é um artigo de 2025, né, desse ano. E medicação de obesidade, né, durante o tratamento. O que a gente sabe? A gente sabe que durante o tratamento durante o tratamento oncológico, quando o indivíduo ele utiliza dessas medicações, a gente não tem um efeito tão expressivo de 15%, 20%, 25% de perda de peso. Pode ser que o quimioterápico ele tem alguma certa interação associada e, por isso, ele tem alguma perda de efeito. Mas o que geralmente os estudos mostram é uma perda moderada de 5% do peso. Então, realmente uma perda muito baixa. A gente ainda não tem ao certo se isso é realmente muito benéfico para o paciente, e isso pode acelerar ou atrapalhar o tratamento, mas aparentemente é neutro. Tá? Existem outros estudos, especialmente câncer de mama, né? Também não teve nenhuma alteração observada nesse contexto, houve perda de peso, e tanto o uso da semaglutida quanto da tisepatida, em estágios até mais avançados do tratamento do câncer de mama, também não teve aumento de reincidiva oncológica, ou seja, aparentemente ele é neutro aí, né? E qual é a nossa segurança, né? A gente sabe que o paciente que está fazendo tratamento oncológico, ele pode ter efeitos gastrointestinais, especialmente associados a quimioterápicos, que são com maior potencial de náuseas, de diarreia. Então, essas medicações também aumentam esses sintomas gastrointestinais. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, tem que escolher paciente caso a caso e entender que tipo de terapia ele vai fazer, o quanto que isso pode prejudicar meu tratamento. Porque o que a gente nunca quer num paciente é que ele desenvolva o processo de desnutrição durante o tratamento. Então, existe o risco de desidratação e uma queda da ingesta calórica, e às vezes um momento onde ele precisa estar se alimentando da melhor forma para poder manter status nutricional, para tolerar melhor o tratamento quimioterápico. Né? Ainda não há evidências, né, sobre interações diretas sobre a quimioterapia, mas a gente sabe que esses medicamentos eles têm menor eficácia nessas populações que já foram estudadas. E hoje a gente só tem 2 contraindicações absolutas, que seria a história pessoal familiar do carcinoma medular de tireoide, que a gente já conversou, e também da síndrome neoplásica endócrina múltipla tipo 2, que é o MEN2. E o que as diretrizes hoje falam sobre o tratamento, né, sobre o uso das medicações anti-obesidade durante o tratamento oncológico? Praticamente a gente não tem nenhuma posição da ASCO, né, que é da Associação Americana. Então, ela não indica rotineiramente o uso dessas medicações durante o tratamento oncológico, nem pós-tratamento, mas isso são recomendações de 2014, a gente ainda não tem recomendações atuais. E a ABESO, que é a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, ela, no congresso desse ano, que ela ainda vai liberar sua diretriz, ela coloca uma nota. Apesar de haver 13 tipos de cânceres associados à obesidade e haja plausibilidade biológica para que a perda de peso reduza a incidência de alguns tumores a longo prazo, não há evidências sólidas que sugerem que o tratamento medicamentoso reduza a incidência de câncer. Portanto, ele não deve ser iniciado como o único objetivo de reduzir câncer. Iniciar para tratar a obesidade, mas não pensando como o único motivo do tratamento para a redução da incidência de câncer nesse indivíduo. É isso. Obrigado. Parabéns, Dr. Leandro. Excelente apresentação. Muito bem colocado. Muito obrigado pela sua presença.
Eu gostaria de avisar aos colegas que estão aqui, caso vocês caso vocês queiram fazer perguntas, tá? Então, no final das 3 apresentações, a gente vai abrir um espaço para que isso seja feito. Vocês podem levantar a mão e o assistente de palco vai até aí e leva o microfone para você fazer pergunta. Caso você seja muito tímido, você pode fazer a pergunta via QR Code, que daí vem aqui no tablet, e daí depois, se você quiser se identificar, eu falo o seu nome, faço a sua pergunta, e daí depois a gente obtém a resposta. Tá bom? Muito obrigado. Gostaria agora de passar a palavra para a Luciana Costa, nutricionista, que vai dar agora a visão, a perspectiva dos nutricionistas referente a esse tema. Obrigado. Obrigada, Adriano. Em primeiro lugar, queria agradecer à comissão organizadora, né? Uma honra para mim poder estar aqui e falar desse tema. Ainda bem que o Dr. Leandro veio antes de mim, porque ele já vai me poupar muitos slides, né? Então, vocês vão ver que tem alguns que eu vou realmente passar mais rápido. Então, né, trazer um pouquinho sobre a visão do nutricionista para falar sobre essas canetas emagrecedoras. Então, declaro não haver nenhum conflito de interesse. E aí eu gosto sempre de trazer esse slide, porque a obesidade ela é falada por todo mundo, inclusive pela mídia leiga, né? Então, não é uma surpresa, né, para as pessoas o quanto a gente está aumentando o número de obesos dentro da nossa população do Brasil e no mundo. E o que a gente traz aqui também é o impacto econômico que a obesidade ela pode causar no nosso país. Tá? Falando um pouco agora, correlacionando com a incidência de câncer, o que a gente observa também é um impacto econômico muito alto quando a gente fala de novos casos de câncer. Então, a estimativa é que a gente quase que dobre o número de casos de câncer até 2050. Então, o impacto que a gente vai ter financeiro, tanto com a obesidade quanto com os novos casos de cânceres. E já está muito bem estabelecido, na verdade, alguns fatores de risco que levam ao aparecimento de câncer, né? Então, a gente vê que a alimentação, consumo de bebidas alcoólicas, eles são um dos fatores de riscos principais. E, quando a gente fala em mulher, eles incluem também o IMC alto como um fator de risco para a mulher. E já tem muitos estudos demonstrando, né, de uma forma muito bem estabelecida, a relação da obesidade com o surgimento de câncer. E, assim como o Dr. Leandro falou, são 13 tipos, mas a gente vê bastante mulheres, né, tendo câncer de mama por conta desse histórico de obesidade. E aí, óbvio que eu não vou tratar de novo, né, em relação à ação, né, das canetas, mas o que eu gostaria só de ressaltar é o quanto o uso de canetas emagrecedoras reforçam, né, a diminuição da ingestão de alimentos, né? Então, seja pelo aumento da saciedade, seja pela redução, né, de ingestão de alimentos. Então, isso já está muito bem estabelecido a ação que essas canetas fazem em relação à diminuição da ingestão. O que eu também gostaria de trazer é reforçar essa questão da perda de peso que o Dr. Leandro trouxe, né? Então, é uma perda de peso que ela é significante, né? Então, a gente não consegue, nem sempre consegue naturalmente uma perda de 20% de peso, há relatos de 40% de perda de peso de pacientes. Então, é um impacto muito grande no organismo da pessoa. E aí, o que a gente tem, né? Que a gente tem esse estudo que fala da perda de peso que aconteceu com o uso das canetas emagrecedoras. Tá? Esse estudo ele faz uma correlação. Se fossem diminuir, né, se diminuísse em 10% o peso da população canadense, nós iríamos evitar 71 mil casos de novos cânceres até 2049. Tá? É claro que esse foi um estudo, uma microsimulação que foi feita no Canadá, pode ser que isso não seja extrapolado para o Brasil, mas eu acho que isso fica realmente como uma incógnita para a gente, né? Será que a gente não deve, né, também prestar bastante atenção nessa pessoa obesa, né, nesse paciente obeso, para que a gente melhore a qualidade de vida dele agora e no futuro? E aí é onde vem o grande problema do uso dessas canetas, né? A gente tem uma dificuldade em sustentar os resultados dessas canetas. Então, a gente vê que 82% dos pacientes recuperaram o peso ao término do tratamento. A gente vê que esse percentual é menor, em torno de 15%, naqueles pacientes que fizeram a manutenção por 1 ano de tratamento.
após, né, o término, eles continuaram tomando o medicamento uma vez por semana. O que a gente sabe que já está muito bem estabelecido, que aqueles pacientes que tiveram uma intervenção multimodal, então, com atividade física e com exercício físico, eles tiveram um menor reganho de peso. Então, esse é um ponto que eu quero usar como partida. Tá? A gente já tem alguns guidelines, né, falando em relação ao tratamento oncológico. Eu quero trazer esse que é o que a gente usa, né, bastante, que é o da Braspen, que aqui ele fala, né, que o paciente não é recomendado que o paciente, durante o tratamento oncológico, perca peso, então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E, para os sobreviventes, a gente, sim, pode buscar, né, terapias anti-obesidades, mas elas devem ser associadas a um programa de exercícios resistidos. Então, aqui a gente tem esse estudo que ele traz realmente que os exercícios resistidos melhoraram a obesidade sarcopênica, né? Assim como a adesão aos exercícios e à dieta, a gente teve a diminuição de percentual de gordura corporal e o aumento da massa muscular, né? Quem é que não quer aumentar a massa muscular nessa vida, não é mesmo? Então, olha como é importante a gente, sim, pensar em tratar a obesidade, mas de uma forma sistêmica. Tá? E aqui ele também traz que os pacientes que foram acompanhadas por nutricionistas tiveram desfechos melhores. Esse outro artigo ele fala um pouquinho sobre as consequências indesejadas do uso dos análogos de GLP-1. Tá? Então, aqui ele traz 5 fatores indesejados. Então, aqui ele fala bastante que é, sim, uma restrição calórica bastante severa, porque o paciente deixa de comer e, muitas vezes, ele passa a se alimentar com um valor menor do que o seu metabolismo basal. Ele fala da perda de peso e da perda de massa muscular, o que a gente não quer para o paciente oncológico. Ele fala da deficiência de micronutrientes, da desidratação e dos distúrbios hidroeletrolíticos, e ele fala do risco de cetose. Tá? E aqui ele ilustra algumas deficiências que são mais comuns, né? As fibras, a vitamina, cálcio e ferro, que a gente já sabe que, para o paciente oncológico, elas são extremamente importantes. Esse outro estudo ele traz uma seguinte perspectiva, né? Então, sim, ele fala também, né, da dificuldade que é em você atingir as recomendações mínimas dos micronutrientes. Então, essas barras em verde são os micronutrientes, né, o percentual de adequação dos micronutrientes, mas ele também fala da dificuldade que existe em obter, né, conseguir alcançar os níveis dos macronutrientes. Então, a gente se preocupa muito com a proteína, né? Então, a gente sempre fala que é importante esse paciente que está em processo de emagrecimento, o paciente que está usando, fazendo uso, né, de exercícios resistidos, o quanto é importante ele fazer atividade física com proteína, mas a gente não está lembrando do carboidrato, né? Então, se o paciente ele não fizer o consumo adequado de carboidrato, ele não vai ter a sua massa muscular formada, né? Então, a gente não pode esquecer disso. E o quanto ele não está conseguindo atingir o carboidrato. Então, ou seja, a gente está estimulando o uso de proteína para esses pacientes, mas não está fazendo com que ele tenha energia o suficiente para fazer tudo o que ele precisa. E aí fica a pergunta, né, para vocês. Será que são essas consequências que a gente quer para o paciente oncológico? Né? É isso que a gente quer fazer para o nosso paciente com câncer? Então, não é uma resposta, eu não tenho a resposta para isso, mas eu acho que fica um questionamento, realmente, para entender, né, o quanto a gente também precisa ter um olhar atento a todos os sinais e sintomas que o uso dessas medicações ela pode ocasionar. Nesse outro estudo, o que eles fizeram? Eles usaram várias estratégias, tá, para emagrecimento. Uma das estratégias foi a intervenção nutricional. Né, e o que a gente observa? Que a perda de peso ela foi muito parecida em todos os grupos. Mas aqueles pacientes que tiveram a intervenção do nutricionista tiveram melhoras de hábito alimentar.
né? Então, eles comeram menos açúcar, escolheram melhor, né, os grãos e consumiram um valor melhor de proteína. Então, qual que é o papel do nutricionista nisso tudo, né? Então, a gente pensar em diminuir, né, todos os riscos que a gente sabe que o uso dessas medicações elas podem causar, né? Então, seja melhorar, né, todas as questões de consumo alimentar, assim como a gente também melhorar a ingestão de líquido, porque ele não quer comer, mas ele também não vai querer tomar água, né? Então, o papel do nutricionista ele é extremamente importante para lembrar o paciente o tempo todo que ele precisa, sim, se alimentar de uma forma adequada. E aí, como considerações finais, né, eu trago que as intervenções farmacológicas elas não devem ser utilizadas de forma isolada, né? Elas podem, sim, ser utilizadas em conjunto com um programa que tenha alimentação e atividade física. A gente tem que, enquanto nutricionista, né, prestar atenção nos riscos nutricionais que esse paciente pode desenvolver. Então, não esquecer que o paciente obeso ele também pode ser, né, um obeso sarcopênico, e prevenir a perda de massa muscular e o reganho de peso, que é algo que é tão não esperado, né, durante o tratamento. Reduzir o peso pode ser, sim, né, reduzir um risco oncológico, a gente vê essa relação, mas, assim como o doutor Leandro trouxe, a gente vai precisar de mais estudos para avaliar a segurança oncológica. E a minha última frase que eu criei, eu achei demais, né? Vamos adotar. A caneta ela pode, sim, cortar as calorias, mas é o nutricionista que vai ensinar o paciente a comer melhor. Obrigada e até breve. Luciana, parabéns. Muito obrigado pela sua participação. Excelente a sua apresentação. E a gente vê quão importante é o papel do nutricionista, né, no acompanhamento do paciente com câncer, no manejo do paciente, né? E dentro de um comitê de farmácia, é inadmissível se a gente não trouxesse um farmacêutico para falar, né? Então, lógico, nosso farmacêutico ele vai compor aqui a nossa mesa, mesmo que à distância. E eu só gostaria de lembrar e avisar vocês que o nosso evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Abrale. Então, quem está em casa também pode participar, fazendo perguntas, através do QR Code, que deve já estar sendo projetado em algum momento para o pessoal de casa. E aqui vocês também. Pronto, foi ele aí. E para vocês também, né, que estão aqui, se já quiser aproveitar a oportunidade, logo após a palavra do farmacêutico, a gente entra, então, respondendo as perguntas de todos vocês. Então, agora eu quero apresentar, já apresentei, na verdade, eu só quero convidar para participar o farmacêutico Douglas, que está lá em Porto Velho, vai falar um pouquinho para a gente sobre a utilização aí dessas canetas emagrecedoras também. Seja bem-vindo, Douglas. Muito obrigado. Olá, boa tarde, Adriano. Boa tarde, demais colegas aí, os nossos participantes. Vamos falar um pouquinho aí sobre os desafios e perspectivas no cenário farmacêutico. A minha apresentação, Adriano já apresentou. Minha declaração possui vínculos financeiros ou institucionais. E nós vamos falar um pouco sobre o que são os agonistas de receptores, né, de peptídeo semelhante ao glucagon, os principais agonistas no mercado, seu alvo terapêutico dos receptores, a acessibilidade, a automedicação e o uso prescrito e a relação com a oncologia. Então, os agonistas dos receptores de GLP-1, eles são medicamentos que mimetizam, né, que imitam a ação do hormônio incretina GLP-1, que é o hormônio que ajuda no controle da glicemia e, em alguns casos, no emagrecimento também. Eles são aplicados geralmente subcutâneos, né, em formas de canetas aplicadoras, e já tem alguns medicamentos que já se apresentam na forma farmacêutica de comprimido, na via oral, né? Esses aqui são os principais agonistas no mercado, né? A liraglutida, semaglutida,
a dulaglutida, a exenatida, a lixenatida e a tirzepatida. Dentre esses, os mais comuns que nós temos aí no mercado é a semaglutida, né, que é o Ozempic, e a tirzepatida, que é o Mounjaro. Tem indicação também para diabetes tipo 2 e obesidade. Falando do alvo terapêutico, então os agonistas do GLP-1, após se ligar ao seu receptor, entre as suas ações fisiológicas, nós temos o efeito lá no pâncreas, no trato gastrointestinal e no sistema nervoso central. Então, lá no pâncreas, eles vão atuar intensificando, né, a secreção de insulina e diminuindo a secreção de glucagon. Já no trato gastrointestinal, ele vai atuar no esvaziamento gástrico, diminuindo a motilidade gástrica, fazendo com que o esvaziamento do estômago seja mais lento. E no sistema nervoso central, ele vai agir ocasionando a saciedade lá no hipotálamo. Então, consequentemente, vai ocorrer a baixa glicêmica, né, da glicemia, baixa no peso corporal e também baixa no risco cardiovascular. Os agonistas dos receptores de GLP-1, eles podem interferir, né, na absorção e ação dos medicamentos, principalmente dos medicamentos orais. Isso devido à sua ação no trato gastrointestinal, né, na diminuição da motilidade do trato gastrointestinal. Nem sempre vai haver esse impacto, né, mas é uma informação bem relevante que tem que ser levada em consideração. Aqui são as possíveis interações, a tabelinha, que são os medicamentos e possíveis interações que pode ocasionar. Aqui, no caso, nós temos os antibióticos, né, amoxicilina, azitromicina e ciprofloxacino. Então, pode ocorrer um atraso da absorção em quadros de vômito e diarreia. Então, devido a essa diminuição da motilidade da absorção, pode ocorrer uma interação aí e uma modificação na ação do medicamento. Os imunossupressores, né, nós temos aqui a biodisponibilidade, ela pode ser reduzida ou atrasada devido a essa interação aí da absorção. Aqui nos analgésicos e anti-inflamatórios, como paracetamol e ibuprofeno, houve atraso leve na absorção, mas geralmente sem impacto clínico, mas é preciso observar os sintomas. Aqui falando sobre os quimioterápicos e hormonioterápicos orais. Nós temos aqui os antimetabólitos, né, a capecitabina e a temozolomida. Então, aqui um atraso na absorção pode modificar o pico plasmático, né, da medicação. Então, pode ocorrer um retardo aqui e uma possível interação na ação do medicamento. Aqui a absorção variável pode atrasar também, então manter jejum, atenção e vômitos frequentes. Os inibidores de topoisomerase, como o etoposide oral, então a absorção ela é sensível à variação gástrica intestinal. Então, essa modificação do trato gastrointestinal pode interferir na ação do medicamento. Outros alvos moleculares aqui, que são os inibidores de tirosina quinase, né? Que é o imatinib, o sunitinib. Então, geralmente a absorção ela é preservada, mas o trato gastrointestinal pode interferir em pacientes com náuseas e vômitos. Então, além dessa questão da motilidade gastrointestinal, os efeitos colaterais como náuseas, vômitos e diarreias também vão estar interferindo aí diretamente no tratamento do paciente. Aqui é falando só sobre acessibilidade a nível de conhecimento, os valores aqui são valores aproximados, aí, não são valores exatos, mas são medicamentos bem onerosos, né, bem custosos, tem um custo de aquisição bem alto. São medicamentos que eles não estão disponíveis no SUS até o momento, e essas canetas a caneta emagrecedora mais popularmente conhecida, né, que tem maior popularização, é a semaglutida, que é o conhecido famoso Ozempic aí.
Então, a quebra da patente dessa molécula está prevista para 2026. Então, com isso, vai vir a versão dos medicamentos genéricos e similares, ocasionando uma queda aí de cerca de 35% ou mais no custo desses medicamentos. Então, isso pode, com certeza, gerar uma procura maior de pacientes com indicação ou sem indicação ao uso desses medicamentos. Então, a automedicação ela pode parecer prática, mas ela é uma opção, né, que pode trazer muita intoxicação ao paciente, interações graves, atraso no diagnóstico e, dependendo da medicação, pode levar o paciente até a óbito. E se tratando do paciente oncológico, as famosas canetas emagrecedoras elas podem gerar inúmeras consequências, trazer várias consequências decorrentes do uso dessas canetas, como o emagrecimento excessivo ou a perda excessiva de massa muscular, consequentemente a perda do segmento terapêutico ou do tratamento terapêutico do paciente. Devido aos efeitos colaterais como náuseas e vômitos, pode interferir na absorção de medicamentos e pode causar também a pancreatite, né, que é a inflamação do pâncreas. Esse aqui é um textozinho bem interessante que o doutor e a doutora citou, que é sobre o possível tumores de células C da tireoide, né? Então, esse trechinho foi retirado traz na bula da semaglutida, que foi feito um estudo de carcinogenicidade de 2 anos em ratos e camundongos. Então, esses ratos e camundongos que foram submetidos a essa molécula, então eles desenvolveram tumores de células C da tireoide. Então, pacientes que têm o histórico familiar ou predisposição o carcinoma medular da tireoide ou a síndrome neoplásica endócrina múltipla devem ser acompanhados de perto. Não deve fazer o uso aleatório dessa molécula, desses medicamentos, sem o acompanhamento médico. Então, o uso correto de medicamentos, né? Sempre siga a prescrição do médico ou farmacêutico ou profissional capacitado. Não interrompa o tratamento sem orientação profissional. Nunca utilize medicamentos indicados para outra pessoa. E armazene os remédios em local adequado, longe de calor e umidade. Aqui só levantando uma ressalva aqui referente à indicação de medicamentos de outras pessoas, que a vizinha de uma amiga minha procurou um profissional médico, né, e recebeu o diagnóstico de obesidade. Aí, diante disso, ela recebeu a prescrição do medicamento, da caneta emagrecedora, e só que, mediante o conhecimento sobre os efeitos colaterais e pessoas de fora falando para ela não usar, ela acabou não usando e ficou com esse medicamento em casa. E essa amiga minha, que é vizinha dela, procurou a ajuda nutricionista, da nutricionista, onde essa profissional passou um cardápio alimentar para ela para redução de peso. Só que ela não satisfeita com o peso que ela perdeu nessa redução alimentar, essa vizinha, amiga dela, foi e ofereceu essas canetas emagrecedoras para ela, porque como ela não tomou, elas estavam perto do prazo de vencimento. Então ela acabou comprando essas canetas e tomando essas canetas no lugar da paciente que realmente recebeu o diagnóstico de obesidade. Então a automedicação ela pode trazer riscos sérios à saúde, né? Então sempre procurar um profissional capacitado para poder estar fazendo a orientação e a prescrição desses medicamentos. Obrigado. Parabéns, Douglas. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns pela sua apresentação também, que foi muito interessante. Está aberto, então, agora, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. E recebemos aqui, via tablet, 2 perguntinhas que eu gostaria de direcionar para os nossos palestrantes. A primeira pergunta é anônima,
não vem aí o nome da pessoa que questiona, mas ele faz a seguinte pergunta. Ele também não direciona a pergunta para o apresentador. Ele fala assim: para um paciente oncológico obeso com alto percentual de gordura e que vai iniciar o tratamento, é indicado uma prescrição dietética para perda de peso, hipocalórica e hiperproteica? Eu vejo que muitos profissionais apresentam medo de fazer restrição calórica nesse momento. Bom, não. Agora dá para ouvir? Dá. Acho que eu posso falar um pouco. Durante a vigência de tratamento, principalmente tratamento quimioterápico, não é indicado nenhuma dieta restrita. Tá? Esse paciente ele vai ter muito efeito colateral. Esse paciente ele vai, muitas vezes, perder peso naturalmente, tá? Por conta da toxicidade do tratamento, por conta, inclusive, né, dos efeitos colaterais que o tratamento pode ter. Então, durante a vigência de quimioterapia, principalmente químio, rádio, não é indicado nenhuma dieta hipocalórica. Quando ele acaba o tratamento, quando ele entra na fase de remissão, aí sim a gente pode pensar em fazer alguma dieta um pouco mais diferenciada para ele, mas durante o tratamento, não. Muito obrigado. A Regiane Presencial ela também faz uma perguntinha. Boa tarde. Eu gostaria de entender a relação da ingestão de carboidratos com o aumento da massa muscular. E por que o paciente oncológico não pode ficar em cetose? Obrigado. Bom, se o paciente ele não consome carboidratos de uma maneira adequada, o que ele vai usar para formar músculos e para ter energia, o que ele vai usar para ter energia é a proteína que ele está ingerindo. Né? Então, assim, a gente tem que lembrar que o maior substrato para energia no nosso corpo é o carboidrato. Tá? Então, se a gente não tem carboidrato, eu vou usar aquele que eu tenho em abundância, que normalmente é a proteína. Tá? Então, ele meio que desvia a nossa função. Tá? Então, a proteína ela deixa de ser utilizada para a formação muscular e ela passa a ser utilizada para energia. Tá? Então, por isso que não é indicado. O risco de cetose, aí o doutor Leandro pode me completar, né, se eu estiver falando alguma bobagem, o risco que o paciente tem de desenvolver, né, corpos cetônicos que ele não precisa durante o tratamento. Né? Isso, sim, acaba sendo um risco maior para o paciente durante o tratamento oncológico. E quando a gente está no estado de cetose, dificilmente você vai conseguir desenvolver massa muscular. Então, ele vai utilizar fontes, né, de proteína e de gordura para poder utilizar como energia. Então, você pode aumentar o catabolismo muscular desse indivíduo que está em cetose. Existem alguns estudos mostrando o Fast Mimic Diet, que são dietas que mimetizam um certo estado de jejum, que seria um estado de cetose, e em alguns tratamentos, especialmente focados em quimioterapia para câncer de mama. E, aparentemente, para a população que não tem baixo peso, pode ser que, a gente ainda não tem dado suficiente, que ela faça uma redução de sintomas durante a químio. Mas é um período extremamente curto, não é durante todo o tratamento do paciente, mas é um pouquinho antes do tratamento quimioterápico e aí depois isso é suspenso, muito mais para redução de sintomas. Mas isso não é uma prática habitual, não é uma prática do nosso serviço e ainda carece de muitos estudos para a gente dizer se realmente vale a pena o paciente passar por todo esse processo. Muito bem. E mais uma perguntinha que chegou aqui é o Matheus, que está presencial conosco. Obrigado, Matheus. Obrigado, Regiane, também. Por que o uso dos análogos da GLP-1 causam deficiência de vitamina D? Porque ele está relacionado com a absorção da vitamina D. A gente modifica, né, o sítio de absorção, então a gente vê que a gente tem a ação, né, do medicamento ela é muito a nível de sistema nervoso central, ele diminui, né, o esvaziamento gástrico, então está relacionado com a vitamina D, né, com desculpa, me perdi no raciocínio. Está relacionado com essa dificuldade de absorção. Ótimo.
E para o nosso farmacêutico não ficar triste, eu vou fazer uma perguntinha para ele, tá? Ô, Douglas, qual seria o procedimento correto para nós fazermos a dispensação desses medicamentos, dos análogos de GLP-1? Então, hoje já é necessário a prescrição, né, a retenção de prescrição em duas vias. A Anvisa viu a necessidade de tornar esse medicamento, essas moléculas mais restritas, devido a esse uso em grande escala que estava tendo desses medicamentos. Então, diante disso, eles decidiram trazer essa restrição para essas moléculas. Então, hoje você tem que apresentar a prescrição devidamente carimbada, assinada com todos os dados, tudo dentro da legislação certinho, para poder tá dispensando, esse medicamento. Inclusive com controle, né, SNGPC, tudo certinho. Perfeito, Douglas, muito obrigado. Bom, eu acho que o nosso tempo... Gostaria de fazer uma pergunta? Sim, temos tempo, sim. Temos 4 minutos. Na verdade, eram 2 perguntas, só eu estendendo o tempo. É que você falou do farmacêutico, o Douglas começou a falar e me veio uma dúvida, né? Porque a gente escuta muita coisa assim sobre aquisição dessas canetas, às vezes importação. Eu já ouvi falar até de mercado negro. Então, eu fiquei na curiosidade, né? Como é que é essa dispensação mesmo. Então, mas, enfim. A outra pergunta que eu ia fazer inicialmente é, quando a gente não está atualizado em relação aos nossos conhecimentos de bioquímicas, a gente bate o olho em informação e a gente fica em dúvida, né? E aí eu vi nos slides de vocês falando sobre essas canetas aumentarem a secreção de insulina. E a gente sempre escutou, né, na faculdade, né, que a insulina é um hormônio anabólico, o glucagon é o efeito contrário. Aí eu fiquei pensando, vocês conseguem explicar o mecanismo do aumento de insulina estar relacionado com o emagrecimento e não o contrário? É porque ele é um aumento glicose dependente. Você não faz um aumento por si só, constante da insulina, como as glicasidas, né, da vida. Então, a partir do momento que o paciente ele come aquele carboidrato, aquele estímulo alimentar, ele vai ter uma proporção de aumento e logo ele se regula. Então, ele não mantém uma resistência insulínica, que é o que pode dar o efeito anabólico. Ele só tem o aumento pontual do que precisa para regular o metabolismo. Por isso que ele não vai ter esse efeito anabólico. Da primeira pergunta, eu acho que eu consigo ajudar. O que acontece? A dispensação das medicações elas devem ser de farmácias regulamentadas, como já foi falado, com a receita dupla, né, feita pelo médico. Medicamentos de fora do país devem ser feitos através de importadoras que tenham certificação da Anvisa para fazer isso. Qualquer outra medicação que venha de fora, ele é considerado contrabando. Não tem imposto, não tem Anvisa e não tem regulação em cima disso. Então, não deve ser medicamentos de confiança que a gente possa usar e indicar para os nossos pacientes. No Brasil, existe um mercado paralelo de manipulação que a Anvisa ela tem uma regulação mais específica para esses injetáveis, mas que ela também autoriza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com medicações que não vêm pelas vias oficiais, né? E que tenham aí toda uma legislação e uma proteção quanto a isso, até para evitar falsificação e riscos aumentados aí para o paciente. Perfeito. Muito obrigado. Gostaria de fazer mais uma perguntinha? Pois não. Foi falado também com relação ao esvaziamento gástrico, né? E aí eu queria saber se existe contraindicação para quem já tem a doença do refluxo gastroesofágico. Obrigada. Os usos dos análogos do GLP-1, eles têm uma contraindicação relativa. A doença do refluxo gástrico deve ser muito grave a ponto de que te dê mais sintomas e te faça com que piore, né, que você piore o tratamento e tenha mais... seja muito mais sintomático. Mas o que a gente sabe? Tratar a obesidade também é tratar o refluxo. Então, aparentemente, é muito mais benéfico tentar tratar esse indivíduo, se ele tiver uma doença leve a moderada, do que não fazer nada.
Muito obrigado. Gente, eu quero pedir desculpas. Chegaram mais perguntas, tem pessoas que querem fazer, mas em virtude do tempo restrito, temos 22 segundos. Eu preciso encerrar, então, essa sessão. Agradeço imensamente ao Dr. Leandro, à Luciana, por terem estado aqui. Douglas, muito obrigado também pela sua participação. Douglas, ele é também membro do Comitê de Farmácia, participa aí junto com o Caio, lá de Rondônia, de Porto Velho, onde eles estão. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui e gostaria já de passar, então, para minha amiga Eliana, que vai moderar a próxima mesa, falando sobre desfechos em oncologia. Meu muito obrigado a todos. Bom, boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao nosso simpósio de farmácia. E agora a gente vai falar de um tema muito desafiador. É um tema que nós, profissionais da saúde, estudamos bastante e estamos no caminho. E o tema é o seguinte: desfechos em oncologia, sobrevida, qualidade de vida, toxicidade, resposta ao tratamento e papel da equipe multidisciplinar. Eu apresento agora os meus queridos amigos farmacêuticos. O Guilherme Munhoz Correia e Silva, por favor. Ele é farmacêutico formado na Uniban, Universidade Bandeirante de São Paulo, com 20 anos de experiência na farmácia oncológica, especialista em farmácia oncológica pela Sobrafo e especialista de custo-efetividade na Secamargo Cancer Center. E o meu outro amigo farmacêutico também, o Rafael Duarte Paes, por favor. Ele é farmacêutico com 10 anos de experiência nas áreas de oncologia, acesso, economia da saúde e geração de evidências no mundo real. Ele atua como coordenador da RWE no grupo Oncoclínicas, liderando projetos de curadoria de dados com o uso de inteligência artificial e desenvolvendo soluções analíticas que apoiam a tomada de decisão de áreas como farmacoeconomia, pesquisa, dentre outros. Por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer à Abrale pelo convite e a presença de todos aqui também. Não sei, Rafa, você quer se apresentar aí também? Não, só queria agradecer a Abrale pelo convite, agradecer ao comitê pela participação e agradecer a participação de todos aqui. Aqui a gente vai fazer um bate-papo, assim, a gente vai estar um do lado do outro, é a primeira vez que a gente vai apresentar junto, a gente está juntos faz um bom tempo, né, Gui? E é a primeira vez que a gente apresenta junto. É um bate-papo mesmo para a gente ir entendendo algumas coisas. Eu sei que falar sobre desfecho é um pouco desafiador, principalmente para todos, assim, mas a gente vai tentar conversar um pouquinho e ir quebrando esses paradigmas ao longo dessa apresentação. Bom, então, pessoal, a gente vai falar sobre desfechos em oncologia. E aí, não só pensando no profissional de saúde, mas também no paciente, na equipe como um todo. Então, trazer um olhar não só científico, não só um olhar de técnica, mas também um olhar mais humanizado, então trazer um pouco disso. E aí, para a gente começar, então, Rafa, quando a gente é profissional de saúde, o que tem que a gente pode falar sobre desfechos? E aí aqui a gente trouxe, né, quais são os principais desfechos que a gente escuta, né? A gente fala muito sobre esses três: sobrevida global, toxicidade, efeitos adversos e sobrevida livre de progressão. E aí, quando a gente ouve isso, geralmente a gente participa dos congressos médicos, a gente ouve muito, né? A gente vê o gráfico de Kaplan-Meier, a gente vê aquela coisa bonita e a gente fica, legal, e o que é isso? E aí a ideia aqui é a gente começar a quebrar o que é e como que a gente faz isso, como é que eu incorporo isso na minha rotina e qual que é o meu papel como paciente nisso ou como o meu papel como equipe multi ou até médica em tudo isso. Então, quando a gente fala de sobrevida global,
Eu quero saber quanto tempo o paciente ficou nessa jornada, seja desde o diagnóstico desse paciente, ou início de tratamento, até o último acompanhamento desse paciente, ou até o óbito desse paciente, ou até o último acompanhamento de fato, tratamento ou consulta desse paciente. Quando a gente pega todo esse período que esse paciente teve, a gente geralmente fala em tempo, né, em meses ou em anos, a gente consegue falar que esse paciente teve X tempo de sobrevida global. E por que a gente fala sobre isso? Porque é através desse número que a gente consegue mensurar, a gente consegue criar um padrão e comparar, ter um padrão de comparabilidade. Eu consigo pegar e falar assim, se esse paciente tomou esse medicamento e ele tem essa patologia com essas características, eu consigo definir nichos, eu consigo definir padrões. Então, eu consigo falar que o paciente com câncer de mama luminal dessa característica, ele, quando a gente joga isso numa curva de Kaplan-Meier, que é onde a gente mensura esse tempo em mês, a gente consegue ver a mediana de tempo que esses pacientes eles têm de sobrevida. Então, a gente consegue mensurar se um medicamento, ou se um tratamento, ou se uma patologia que é diferente, eles têm diferentes curvas de sobrevida ou diferentes tempos de sobrevida. E aí, quando a gente fala de tempo, é uma coisa muito dura, né? Eu não quero saber de tempo. A gente quer saber de qualidade, a gente quer saber de mais coisas. Mas hoje o que a gente leva em consideração são tempos. Quando a gente vai medir eficácia de alguma coisa, a gente mede em tempo. Quero saber quanto tempo a mais meu paciente ele vai ter. Porque a gente se pega a isso, eu quero saber meu paciente vivo. Ponto. E é isso que a gente, muitas vezes, como familiar também, eu quero ele vivo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente fala é sobrevida global. E aí, quando a gente faz um tratamento, a primeira coisa que a gente quer falar também, assim, esses tratamentos eles vão ter os benefícios, né, curar o câncer, a gente espera, e além disso a gente vai ter os malefícios, a gente vai ter drogas que não são tão específicas e eles vão acabar atuando em outros receptores também que vão acabar dando um distúrbio nesse paciente e vão trazer uma toxicidade. Então aí cabe também à equipe multi começar a entender isso, né? Toxicidade, muitas vezes, o paciente ele guarda aquela informação para ele mesmo. Tá? Muitas vezes ele tem uma toxicidade. O que é toxicidade? Né? Para quem nunca participou, ou mesmo se tiver algum paciente aqui, muitas vezes esse paciente ele acaba tendo algo relacionado àquela medicação que ele está tomando. Então, ele começa a ter algo que ele nunca teve. Então, ele começou a tomar a medicação, depois ele começou a ter mais dor, visão embaçada, algo nesse sentido. E aí ele não relata, porque ele acha que é dele, ou ele acha que é da patologia, e ele acha que está tudo bem. Então, nosso papel como equipe multi é, de fato, pegar essa medicação que vai dar para o paciente e informar o paciente o que pode apresentar, o que pode acontecer. E toda vez que ele tiver isso, ele vai ter que relatar isso para a equipe. Porque a gente vai ter que notificar. Toda vez que a gente notifica, a gente compila esses dados e a gente bate com a literatura. Fala assim, isso que está sendo apresentado aqui na minha clínica, bate com a literatura que a gente está encontrando na bula do medicamento ou nos artigos que a gente tem visto? Então, essa é a importância. E não só isso, quando a gente pega a toxicidade, se o paciente apresenta toxicidade, isso acaba estendendo o tempo que ele vai tomar essa medicação. E isso interfere no primeiro ponto que a gente falou, na sobrevida global. Acaba afetando ou acaba prejudicando a qualidade de vida que esse paciente tem. Ele toma uma medicação que seria para um fim e acaba tendo um prejuízo e acaba passando isso por muito tempo. E muitas vezes ele esconde isso da gente porque ele acha que aquela medicação é a última esperança dele. E aí ele fala assim, eu não vou ficar falando que eu estou com dor, porque ele vai querer reduzir ou trocar minha medicação. Então, ele fica guardando isso. E se a gente não criar esse vínculo com o paciente de segurança para ele conseguir falar, ele realmente não vai falar. Tá? Então, as toxicidades elas são extremamente necessárias e importantes para serem relatadas, e por isso a gente tem que conseguir extrair isso da melhor maneira possível com o paciente. E para isso a gente tem que criar um vínculo com esse paciente. E o último é a sobrevida livre de progressão. Quando a gente fala de progressão, toda vez que o paciente ele vem, né, a gente está falando mais num cenário onde o paciente já é recidivado, já é metastático. Esse paciente ele começa a fazer uma medicação e aí, por algum motivo, esse paciente, a doença dele ele progride. Ela não responde mais àquela medicação e ela evolui. Então, esse período onde ele começou a tratar, a doença começou a regredir, depois ela começa a progredir novamente, esse período é um período que a medicação, essa patologia ela progride, então esse período é até um período livre de progressão, um período onde eu comecei a tratar até a progressão. Então, esse período é importante. É importante para a gente entender se para aquele tratamento,
quanto tempo aquele paciente ficou livre de progressão, quanto tempo aquele paciente conseguiu ficar sem nenhuma progressão da doença. Ou seja, a gente consegue comparar medicações em linhas de tratamentos diferentes através desse desfecho. E, de novo, a gente volta aqui. São desfechos onde a gente vai ver, são só números. Números e números. Então, a hora que a gente fala disso, a gente está falando número, número e número. É isso mesmo, Rafa. E aí, e quando a gente, né, olha pelo paciente? E eu que te pergunto, né? A gente acaba de falar, né? A gente só fala número. E, de fato, quando a gente pega o paciente, a gente conversa para o paciente, esses números geralmente é o que o paciente quer saber? Ou tem alguma outra coisa que esse paciente quer saber? Quais são os desfechos para esses pacientes? Muitas vezes o que o paciente quer saber é não em quantos meses ele vai ficar vivo, mas qual a qualidade dele nesse viver. Então, ele vai ter dignidade nesse tempo de vida? Ele vai conseguir desenvolver atividades do dia a dia, estar presente com a família. E aqui não é valores financeiros, tá? É realmente poder usufruir de estar com a família. Então, a gente já teve, né, situações aqui, trazendo até um exemplo, onde o paciente, o importante para ele estar vivo era ele poder participar do casamento da filha. Então, ele queria estar no casamento da filha. Comparado a isso, independente do tratamento que ele ia fazer. Ele só não queria ficar internado. Então, para ele, era esse desfecho. Isso é o desfecho para ele. Estar presente lá com a filha no casamento. Se ele entrou com ela na igreja, se ele simplesmente esteve lá, ficou sentado, vendo ela entrar com o vestido de noiva, eu não tenho essa informação, mas era isso que ele queria estar lá. Então, muitas vezes, para o paciente, o desfecho é isso. Eu posso estar com a família? Quanto tempo eu posso estar com essa família? Que qualidade eu vou ter para estar com essa família? Eu tenho autonomia? Eu dependo de alguém? Eu dependo de pessoas para desenvolver as minhas atividades diárias? Então, tudo isso é o lado que um paciente ou um familiar, né, como um todo, entende como desfecho. Né? E aí, Rafa, quando a gente fala disso, o que a gente pode trazer de valor em saúde? E aí entra a pergunta, né, Gui? Primeiro, né, o que é valor em saúde? A gente começa a pegar tudo que a gente falou ali atrás de desfecho. A gente falou daqueles desfechos que importam para o paciente. E aqui a gente começa a aliar as duas coisas, né? Primeiro, a gente define como valor o que são os desfechos que importam para o paciente, dividido pelos custos que a gente tem para alcançar esses desfechos. Então, muitas vezes, quando a gente dá um tratamento, oferece um tratamento para esse paciente, a gente quer, pelo menos, curar a dor dele. Eu quero tirar aquela dor dele. Se eu conseguir reduzir a dor desse paciente, eu já cumpri um dos objetivos. Então, com qual custo? O que a gente teve que fazer para reduzir isso? Se eu conseguir trazer esse paciente para uma socialização, qual que é o custo? Então, isso a gente começa a valorar, a gente começa a trazer valor para o paciente. Tá? E aí a gente começa a falar de cuidado centrado no paciente, né? Ou a gente começa a trazer o paciente para o jogo. Até então, a gente falava de números e oferece o tratamento para o paciente, a gente fala, isso é o que a gente tem de melhor na literatura. Isso são os guidelines internacionais que falam que esse medicamento é melhor para você, para essa situação. Aqui a gente chama o paciente para o jogo. Eu quero saber de você, como que você está lidando com essa medicação? Essa medicação tem isso, isso, isso. Isso vai afetar a sua vida? E aí, só trazendo para a realidade, para tornar mais palpável, né? O paciente que ele tem um tumor de próstata, geralmente a gente faz, dependendo do tipo de tumor, ele pode fazer uma castração química, ele pode fazer um medicamento chamado gosserelina, por exemplo. E geralmente, quando esse paciente ele toma gosserelina, ele fica impotente. Então, tem pacientes que eles não querem ficar impotentes. Eles são sexualmente ativos, têm uma vida ativa, então ficar impotente para eles é um significado assim, não quero. Então, isso que a gente tem que escutar, isso que a gente tem que começar a trazer para dentro do nosso do consultório e trazer isso na conta. Né? Quais são os valores que para você são importantes que a gente não vai mexer? O que eu não posso mexer? E se a gente bater isso, com certeza tem várias coisas que o paciente não quer. Isso eu não quero que mexa. Tá?
Então, aqui, e às vezes a gente começa a falar de coisas totalmente diferentes, né? Tem medicamento que é super promissor, mas não deu certo. Às vezes tem um medicamento baratinho que, melhorou a vida do paciente bastante. Vamos para aquele. Então, a gente começa a falar de uma outra perspectiva. Mas, para fazer tudo isso, a gente enfrenta um grande desafio, né? Desafio da implementação. Fazer isso não é fácil. Fazer isso não é fácil e encontrar gente que pague isso também não é fácil. Porque, no final, alguém tem que pagar a conta. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente envolve as pessoas que têm que pagar a conta para entender isso e como que a gente consegue falar assim, valor para um é esse, valor para outro é aquilo. Então, como é que a gente começa a trazer isso? E acho que esse é o principal desafio. E aí, Gui, aqui a gente já começa a falar, a gente falou do paciente centrado, né? E como é que você vê esse paciente com tudo isso? Eu acho que antes do paciente no centro de tudo, né, e isso é o que a gente mais fala em termos de modelo. Então, hoje a jornada do paciente, o paciente é o centro de toda a atenção, mas esse paciente ele não tem que estar no centro da atenção, ele tem que estar envolvido no processo como um todo. Então, o nosso olhar é olhar para o paciente e colocar ele no centro do cuidado. Mas não só lá no centro, e fazer com que ele acompanhe a jornada toda. Então, ele tem que seguir a jornada como um todo. Ele tem que estar envolvido com todos os profissionais, entendendo o que cada profissional traz de informação para ele também. Esse acompanhamento ele tem que ser contínuo, então não é só do diagnóstico até o tratamento. Esse paciente tem pós-vida, né? Ele vive depois do tratamento, ele tem que ser acompanhado da mesma forma, ele tem que seguir. Cada vez mais o tratamento ser personalizado. E quando a gente fala personalizado, não é só a dose calculada por metro quadrado ou o protocolo. Esse paciente tem marcadores moleculares específicos, ele pode usar medicações específicas, ele tem condições de fazer e ter benefício para isso. As reações adversas, né? A gente fala muito de náuseas e vômitos da quimioterapia. Hoje a imunoterapia tem outros eventos adversos, tem outras situações. Então, muito disso a gente também tem que trazer. O suporte psicossocial. Quanto esse paciente precisa de um profissional para dar suporte para ele. E não só o paciente, a família. Que muitas vezes não é o paciente, é a família que também precisa desse suporte. E qualidade de vida, que foi tudo que a gente já comentou. E aí, Rafa, quando a gente fala de tudo isso, né, o que a gente consegue, como profissional, trazer uma jornada digna para esse paciente? Acho que tem várias coisas, né? Muitas vezes a gente fica, nós profissionais de saúde, a gente fica no nosso quadradinho e acha que só o nosso papel é só aquele, né? Eu acho que muitas vezes falta a gente ver a jornada do paciente como um todo. Qual que é o nosso papel, pensando no slide anterior, né? Qual que é o nosso papel dentro daquele grande jogo ou jornada do paciente. Se a gente começar a entender cada vez mais a jornada do paciente, entender que aquele paciente também faz parte, ele também está jogando esse jogo, a gente consegue contribuir de várias formas, né? Primeiro, na assistência, né? A gente consegue trazer o cuidado médico e um cuidado centrado no paciente. Então, é um cuidado muito específico para esse paciente. A gente consegue fornecer acesso rápido ao sistema de saúde. E aqui, esse acesso rápido é escolhendo boas medicações, trazendo boas escolhas, não tendo uma toxicidade financeira em todas as instituições, seja ele privado ou no público, a gente consegue trazer esse paciente para jogo, a gente consegue tratar mais paciente. Fazer um diagnóstico preciso desse paciente, então, tendo boas escolhas para fazer esse diagnóstico é extremamente necessário. Tratamento seguro, seja ele pela incorporação de um medicamento no SUS, ou seja ele pela trazer essa medicação para dentro da nossa instituição, ele precisa ser um medicamento que traz benefício para o paciente, não vai trazer uma toxicidade financeira para nenhum dos players que estão jogando ali, e que também não vai trazer uma toxicidade que o paciente é promissor para caramba aquela medicação, mas tem muita reação adversa. Será que vale a pena? Então, a gente precisa começar a trazer isso. E o monitoramento constante, né? Aquilo que geralmente a gente vê pequenas jornadas dentro da nossa instituição, mas ninguém está vendo o todo. E aí?
como é que a gente acompanha, como é que a gente faz o monitoramento do paciente todo. E aí que a gente precisa começar a pensar, ver mais de fora, né? Pensar o paciente como um ser holístico, de fato, e pegar toda a jornada e entender qual é a sua contribuição em cada parte da jornada, e aí sim a gente começa a ver o paciente de uma forma melhor. E no apoio e bem-estar, né, como anteriormente, né, falar de uma nutrição adequada, a gente foi falado, né, sobre as canetas anti-obesidade, a importância de ter uma nutrição adequada nesse momento, atividade física, acho que associada a isso também, saúde emocional, a gente vê quão é importante, né, principalmente nesse período onde o paciente recebeu o diagnóstico, faz o tratamento, ter um núcleo familiar, ter um núcleo de assistência dos amigos e tudo mais, isso é extremamente necessário. Tempo de qualidade, então muitas vezes esse paciente que vai fazer, principalmente ontem, os hematológicos, eles ficam por grandes períodos fazendo medicação. Então, são medicamentos que ele fica horas e horas e horas e tem que vir toda semana, muito tempo. E ele fica lá no hospital. Então, assim, esse tempo que ele traz é um tempo que ele fica lá e ele não fica com a família, ele deixa de fazer as coisas que ele gostaria de fazer naquele momento da vida dele. E também trazer lazer e vínculos sociais, né? É extremamente necessário esse vínculo social com os outros para também trazer uma leveza para esse momento do paciente. E aí, Gui, a gente falou muito de teoria e a gente falou algumas coisas de práticas, mas assim, quais são os reais desafios na prática? Primeiro de tudo, será que a gente está medindo os desfechos certos? Então, a gente está falando de tempo, que é uma medida mensurável e que rege todos os nossos artigos científicos quanto a tratamento e eficácia desse tratamento. Será que é só isso que a gente tem que fazer? Será que são só esses os desfechos? E aí, quando a gente olha aquilo que a gente realmente faz com aquilo que é uma teoria, né? Tá, na teoria é tudo muito bem, tudo muito bom, estudo clínico, o paciente ele é randomizado, ele tem todos os pontos ali favorecidos. E na vida real, como é que esse paciente faz? Como é que é esse paciente? Como é que é o acompanhamento desse paciente também? E muito passa pelo nosso papel como profissional da saúde. Então, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso agregar no cuidado ao nosso paciente, colocando ele no centro do cuidado, de forma a ele seguir conosco nesse tratamento, nesse acompanhamento, para que o desfecho final desse paciente seja o melhor. E o melhor pensando no paciente. E não pensando só simplesmente em números, em tempo, em dados, nada disso. E acho que para a gente fechar aqui, Rafa, eu queria te perguntar o que a gente pode realmente falar que é desfecho. Quando a gente pensa em poucas palavras ali, o que a gente pode entregar como sendo um desfecho? E aí aproveita, assim, desfecho em oncologia ele vai muito além de viver, né? Ele vai tratar de quantidade de vida e qualidade de vida, é o viver melhor. A gente precisa focar o que realmente importa para o paciente. O paciente ele está vivo, mas vivo com qualidade. Ou ele está ali e está presente, conseguir viver aquele momento que ele tanto quer e que todo familiar também quer. Então, o nosso principal indicador é saber se o paciente está bem dentro de todas as condições do paciente, nem daquele momento que ele está vivendo, ele está bem e ele está, ao longo da jornada dele, ele tem ficado bem, né? Ele está ficando melhor à medida que ele faz o tratamento, ele está se sentindo melhor, mais leve em todos os aspectos. Acho que esse é um dos principais. E acho que a gente encerra aqui, né? Agradecer a todos que participaram, o pessoal do online também. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada. Excelente apresentação, vocês estão de parabéns. Eu quero lembrar quem está aqui presente e quem está online também, para fazer as perguntas. A gente tem um chat que a gente recebe por aqui. E também quem estiver aqui, só levanta a mão que a gente leva o microfone. A gente tem uns poucos minutos para as perguntas. Mas antes disso, o Adriano tem um recadinho para dar para a gente.
Gostaria, então, de dar uma notícia bastante interessante para vocês, um recado Oncoensino. Eles vão projetar um videozinho e, conforme o vídeo vai passar, eu vou fazer a narração, que é com muita alegria. O Oncoensino está celebrando aqui no Congresso o pré-lançamento do seu novo curso de pós-graduação, o curso Cuidado Integrado e Multiprofissional em Oncologia. Com a proposta de promover a atuação multidisciplinar nos serviços, o Oncoensino agora disponibiliza formação rápida, acessível para profissionais de saúde em geral. Uma ótima alternativa aos profissionais que buscam sua primeira especialização na oncologia e assim obter esse importante diferencial acadêmico. Aproveitem para escanear ou para tirar foto. Por ocasião do pré-lançamento, está sendo concedido um desconto de 20% na matrícula e nas mensalidades. E o cupom com mais informações podem ser solicitadas no stand do Oncoensino durante o congresso. Então, pós-graduação Oncoensino, fortalecendo equipes, transformando carreiras. É um curso de 380 horas, aprovado pelo MEC, e muito bem desenvolvido, com bastante carinho e com bastante competência aí por profissionais de altíssima qualidade. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para a Eliana, que ela vai agora conduzir as perguntas ao Rafael e ao Guilherme. Desculpa, estou cansado já. É muito interessante isso que vocês falaram, né? O Rafael falando quanto que é importante o vínculo, né, da equipe multiprofissional, além do médico, dele ter medo, né, de falar de alguns sintomas que podem fazer toda a diferença na terapêutica, né? E como o Gui falou também, o Guilherme falou, o que é desfecho para o paciente, né? Nem sempre a gente consegue medir o que é importante para ele, né? Aí tem uma pergunta aqui para vocês, olha. Então, primeiro para o Guilherme. Qual que é o tamanho do desafio para implementar esses desfechos? Eu acho que o maior desafio é mensurar isso, né? Porque a gente está falando do paciente. Como o Rafa trouxe, né, a questão do tempo. O tempo é uma medida. E a medida é número. Número você consegue trazer. E quando a gente fala do paciente, a percepção dele. O que a gente consegue fazer, e aí quando o Rafa trouxe ali aquele slide do valor, que era o desfecho versus o custo, é entender que quanto a gente onera esse valor. Então, terapias que são de valores absurdos, quanto de ganho de sobrevida a gente tem? Então, quanto que a gente consegue aumentar a sobrevida desse paciente? E qual a qualidade dessa sobrevida? Eu acho que esse é o grande impacto. Então, ganhar tempo em meses, em anos, mas qual é a qualidade desse tempo que se ganhou para o paciente? Então, acho que esse é o grande desafio. Posso só complementar aqui? Pode. O desafio também é como a gente vai monitorar isso, né? O Gui falou, ter o tempo é fácil. Não é fácil não, tá, Guilherme? Ter esses dados, pegar esses dados dos pacientes, trazer isso para uma base de dados, fazer as análises pegar desde o começo do paciente até o término do tratamento desse paciente, entender toda a histologia, o histórico desse paciente, ter essa base de dados não é uma coisa fácil. Então, pensando isso só para a gente conseguir pegar esses números, né? Porque eu vou querer saber que o paciente tem um número, mas eu quero saber qual patologia que eu estou falando, qual histologia que eu estou falando, qual biomarcador esse paciente tem que vai dar esse número aqui de desfecho, né? E outra coisa é quando a gente fala do paciente, a gente fala dos desfechos relacionados ao paciente, qualidade de vida, a gente está falando de aplicar um formulário para esse paciente. Então, como a gente vai aplicar esse formulário? Vai ser um formulário impresso, onde eu vou aplicar isso, o paciente vai responder. Quem vai aplicar está habilitado, consegue fazer esse trabalho? Porque não é somente ir lá e entregar um papel para ele. Eu tenho que orientar o que ele vai responder, o que é aquilo, como ele vai responder. E no momento que ele responde isso tem que retornar para algum lugar.
porque ele está lá no papel. Quem vai compilar esses dados? Eu vou compilar, vou trazer isso para a base de dados, vou trazer isso para um Excel, vou trazer isso para onde? E quem vai fazer a análise dos dados? Porque esses formulários de qualidade de vida, eles pegam trechos, né? Eles vão pegar bem-estar físico, bem-estar social, vai pegar vários grandes temas da vida do paciente e vai quebrar isso em várias perguntas onde a gente vai dar notas, vamos dizer assim. E aí a gente consegue entender para cada trecho que nota aquele paciente deu. E ao longo da jornada desse paciente, a gente consegue ver se a gente melhorou algum pedaço dessas grandes fases do paciente, desses grandes trechos do paciente. Quando a gente pensa, é um papel que eu vou ter que transcrever, que eu vou ter que voltar isso para um prontuário eletrônico, é um trabalho. É um trabalhão. Então, fazer esse trabalho demanda tempo. Demanda profissional para fazer, tanto a entrega do papel, o paciente responder isso, ele vai responder isso em vários momentos da jornada. Então, o paciente começa a se encher, ele não vê retorno. Se você não der o retorno para o paciente, por que você está fazendo isso, ele não vai responder, ele vai falar assim, tá, eu estou respondendo, mas o que isso serve? O que isso muda para mim? Tá? Então, a gente precisa começar a trazer isso também. E se a gente não consegue compilar tudo isso e mostrar, quem está pagando a conta, os nossos principais investidores, né, os nossos chefes, a galera toda de cima, por que eles estão pagando toda essa galera aí? Se a gente não mostrar que realmente está trazendo diferença, não vale a pena pagar. Olá, boa tarde, eu sou o Odime. É só trazer uma colaboração aí para essa pergunta e para a fala. Quando a gente fala de oncologia, né, a gente sabe que cerca de 60% dos pacientes são geriátricos e hoje em dia a gente tem bem estabelecido aí a avaliação geriátrica ampla, né, que tem pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então, é uma ferramenta que a gente consegue mensurar ali de forma ampla mesmo. Então, se esse paciente tem apoio familiar, se ele entende aquela situação, trazer ele para o centro do cuidado de forma permeando ali com as equipes, né? E depois você vê se aquele objetivo foi atingido, né? Recentemente teve o LACOG de oncogeriatria e foi trazido até um caso bem que conversa com o que vocês trouxeram, que era um paciente que tinha uma opção terapêutica de uma sobrevida livre de progressão maior, com uma linha de tratamento, mas que trazia uma reação adversa indesejada. E aí ele tinha conhecimento da outra opção de tratamento, que foi aquele que ele quis. O que ele queria era poder... Era um paciente com tumor de bexiga, e o que ele queria era poder realizar a pescaria com um amigo dele, como ele sempre fazia, sem a incontinência urinária. Então, através dessa avaliação geriátrica ampla que a gente tem que trazer cada vez mais nas pautas, nas conversas, né, para a gente conseguir implementar isso no nosso serviço. Tem muitos serviços que já conseguem fazer isso através de ferramentas online, como o RedCap, enfim. E hoje em dia a gente sabe que praticamente todos têm acesso ao WhatsApp e estão cada vez mais tecnológicos, então a gente tem aí os forms e ferramentas bacanas de tentar mensurar, porque é extremamente importante mesmo trazer. Não, muito bom, obrigado pela contribuição. E isso é interessante, né? Porque quando você fala de geriatria, você falou os pacientes mais velhos, e muitas vezes eles não têm tanta afinidade com a tecnologia. Imagina abrir um link do RedCap que ele vai lá e vai preencher. É como se fosse um Forms, uma outra plataforma do Forms, como se fosse uma plataforma do Forms. Ele preenche e envia. Assim, a gente sabe que, pelo menos os nossos pais se embananam um pouco quando a gente vai falar de tecnologia e ficar preenchendo isso. Então, será que essa é a melhor? Quando a gente vai desenvolver a ferramenta, a gente tem que pensar em tudo isso. Como que a gente vai entregar isso para o paciente? Será que ele tem acesso? Será que ele consegue fazer por si só? Mas obrigado pela contribuição, muito boa. Tem, acho que uma pergunta aqui, por favor. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Milton. Eu queria puxar um pouquinho a provocação para vocês no que diz respeito ao desfecho, tanto falado nessa pauta, né? Pensar num paciente que está ciente de todo o prognóstico, da evolução da doença, o caso clínico dele que é complexo.
sobretudo, a proposta que ele tem para se fazer como tratamento não é o que ele quer. No serviço de vocês, como é que vocês lidariam com essa situação? Pode ser. Na verdade, ali tem que ser uma conversa, né? Tem que ser uma conversa entre todos, né? Médico, paciente, equipe multi e tudo mais. Está sendo proposto para o paciente um determinado tratamento e ele não quer. Isso seria a pergunta, certo? Ele quer optar por alguma outra coisa. Ele tem que chegar no mínimo múltiplo ali que dê certo para o paciente. Assim, tem que pegar o leque de opções e tentar entregar isso. O que o médico é orientado geralmente a fazer é: eu te ofereço, para essa condição que você tem, para esse plano de saúde que você tem, eu te ofereço esse tratamento que é o melhor dentro dessas condições. Se não é o que atende o paciente por qualquer motivo, temos que achar outras alternativas. E geralmente encontra-se uma outra alternativa para isso. O que tem que ser uma conversa entre todo mundo que está ali sentado, né? A ideia seria essa. Se isso é feito de maneira como isso é feito, já é um pouco mais complicado, né? Porque a gente tende a oferecer o melhor paciente. E nesse momento em que o paciente está ali, está fragilizado, recebeu o diagnóstico, geralmente ele aceita a melhor opção. Porque muitas vezes ele nem sempre ele entende tudo que está acontecendo com ele. Você quer complementar? Eu acho que o que dá para trazer aqui também é, né, como você falou, está sendo oferecido a melhor opção ou a opção mais viável com alguns efeitos adversos, com alguns riscos. É ponderar todos esses riscos para ele e colocar o paciente no participar desse cuidado. Então, é trazer tudo que tem de benefício, o que tem de evento adverso, o que tem de dificuldade ali, e trabalhar. Envolver outros profissionais para que isso aconteça da melhor forma possível também. Então, eu entendo que é sempre o paciente quem vai tomar uma decisão final, porque se ele quer ou não quer tratar, tem que ser ele. Mas o nosso propósito aqui como profissional é: eu consigo mostrar tudo que ele pode fazer? Eu consigo trazer todas as ferramentas que eu tenho para que ele entenda que aquele tratamento é um tratamento viável para ele? Se ele tiver uma opção que, não, eu não quero tratar, o que a gente pode fazer? Então, o melhor suporte que a gente pode dar e trabalhar em cima desse suporte. Então, é colocar o paciente não só no centro, mas ele envolvido em todo o processo mesmo. Pessoal, eu vou pedir desculpas, mas em benefício do horário, a gente vai para os momentos finais aqui. Eu queria agradecer ao Milton pela contribuição, ao Odime pela contribuição, parabenizar o alto nível da conversa do Rafael, do Guilherme, nos ajudaram muito a entender um pouquinho melhor. E vou convidar a palavra aqui, vou passar a palavra para o Adriano para fazer o nosso encerramento. Então, antes de encerrarmos, eu gostaria de fazer um convite aos palestrantes que, quando nós terminarmos, subam ao palco para nós fazermos uma fotografia, imortalizarmos esse momento. E depois, é lógico, gostaria de pedir aos membros, né, do Comitê de Farmácia para nós também registrarmos esse momento. A todos aqui presentes, aqueles que estão em casa, o meu muito obrigado pela participação do nosso 4º simpósio de farmácia nesse 12º Congresso TJCC. Obrigado a todos pela presença, pela participação. Tenham um excelente evento e um excelente final de tarde. Meu muito obrigado.